A paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nome de Jesus para fazer esse culto para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor seja mais uma vez nessa oportunidade exaltado e glorificado. Somente Ele para Ele. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Que o teu nome, que é acima de todo nome, que possa ser ministrado nessa oportunidade sobre você, sobre a sua casa. Eu já oro nesse momento. Se alguma adversidade você tem passado, se você está em depressão, abatido, desmotivado por alguma situação da vida, por alguma adversidade, seja ela por doença ou por alguma desavença qualquer, ou até por outro motivo, que há motivos diversos para deixar-nos para baixo, desmotivado, deprimido. Que o Senhor nessa oportunidade possa restaurar sua alma. Eu já oro nesse momento, vou orar, que você seja fortalecido, reanimado, no nome de Jesus. Que o Senhor te levante interiormente, não só da cama, mas interiormente te levante, traga um novo vigor, uma nova força sobre você. Eu declaro isso no nome de Jesus, que você seja fortalecido. Já no início dessa reunião, já oro que você seja fortalecido, força no teu espírito, força. Tudo que estava te abatendo, deixando em depressão, seja arrancado do seu corpo, da tua casa, da tua vida. Em nome de Jesus. Se você foi roubado, e isso deprimiu, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor há de restituir 7 vezes mais o que você perdeu. O Senhor restaurará na sua vida. Ó Espírito Santo, eu oro aqui nesse momento junto com a tua igreja. Pai, quando nós olhamos para as problemáticas da vida, nós nos sentimos tão pequenos. Às vezes, os problemas se avolumam tanto na nossa vida que nós ficamos até desiludidos, paralisados, de frente das situações. Mas, Pai, é por isso que nós nos reunimos como igreja, em oração, para que o Espírito Santo venha nos levantar. Não adianta, Pai, a gente dizer, vou me levantar, por si só nós não temos força. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de alguém que ore conosco. Por isso o Senhor disse na tua palavra, um ao outro diz ser forte. Por que isso? Porque ninguém consegue ser forte sozinho. Ninguém se levanta sozinho. O Senhor precisa, Pai, intervir para que nós nos levantemos. Senão nós ficamos prostrados. Nós paralisamos por pouca coisa. E às vezes, Pai, quando nós olhamos
O problema nem é tão grande, mas o maligno sabe como botar um grau, um óculos com um grau de aumento em nossas vistas, para que aquele problema, quando nós nos levantamos, nós vimos que não é tão grande como nós imaginávamos. Mas ele sabe como o Senhor aumentar, acrescentar, e aquilo vai nos roubando, nos derrubando, nos paralisando. Senhor, mas nessa oportunidade eu oro. Fortalece o teu povo. Fortalece a tua igreja. Fortalece a gente. Nossa força vem do Senhor. Pai, nossa graça vem do Senhor. Precisamos da tua presença. Precisamos, Senhor Jesus, da tua ajuda. Jesus, precisamos, Pai, que o Senhor segure nossa mão. Ah, Senhor. Verdadeiramente, quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, na televisão, a sociedade, que nós imaginávamos que eles não têm problema, que nós imaginávamos que eles estão acima do bem e do mal, tudo mentira. Nós só vamos recebendo notícia e vendo que o castelo, outrora, aparentemente, volta a dizer um castelo, mas descobrimos que é um castelo de areia, que vem os vendavais da vida e derruba tudo. É morte, é divisão, separação, é catástrofes, em cima de catástrofe. É pessoas com toda a juventude, dinheiro, morrendo de repente, morte súbita. Ó Espírito Santo, é pais vendo os filhos caindo no vício de regrado. É pai perdendo os filhos para todas as situações da vida. É família desintegrando. É doença avançando nas casas de maneira que a gente não sabe nem como explicar. Pai querido, mas quando paramos, meditamos, olhamos para Ti, descobrimos que nós temos um socorro bem presente. Ó Espírito Santo. Aremandre biava suriba managava sui xenegarabia. Naramande care biava sui xenegata. Nós temos um socorro bem presente. Obrigado, Senhor. Obrigado que nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado porque o Senhor disse na Tua palavra, eis que estou convosco todos os dias. Jamais nos deixa só, mesmo no momento da incerteza da vida, mesmo no momento, Pai, que nós estamos passando sem saber qual o rumo tomar, qual a direção, o Senhor vem suavemente, caminhando até nós, e nos dá a direção. Faz como aquela mulher, a sogra de Pedro, que estava acamada, deitada na cama. O Senhor entrou suavemente naquela casa, sem alarde, sem gritaria, deu a mão à sogra de Pedro. E na mesma hora, a febre o deixou, ela se levantou. Esse é o Jesus. Entra na nossa casa agora. Entra na nossa vida.
levanta os caídos, levanta os enfermos. Olha agora, Senhor, aquele que está com dores, com mágoa, doença terminais, doença para incurável, diagnóstico, loucura, depressão, opressão, que está endemoniando, que está aflito. Ó Espírito Santo, entra agora, aonde a minha voz chegar, onde chegar o alcance dessa voz, o Senhor possa ir, Pai. Não por mim, não pela minha santidade, mas pela Tua misericórdia. Ó Espírito Santo, entre nas casas. Pai, é assalto, é roubo, é criminalidade, é insegurança. Ai, Jesus, só o Senhor, nossa força vem do Senhor. Pai, ora agora, meu Pai, toma a vida do Teu filho em Tuas mãos. Toma a casa de cada um, Senhor. Senhor, nós não buscamos honra nem glória nesta vida. Buscamos a Tua presença. Buscamos a Tua presença, é o que mais importa, Pai. É o que queremos, é a Tua presença. Ó Jesus, vem estar conosco. Vem ministrar a Tua vontade em nossas vidas. Enche os Seus filhos com o Espírito Santo. Enche agora, Pai. Aqueles que almejam, que querem ser agora revestidos de poder, reveste agora. Reveste com Tua presença. Ah, Senhor, Senhora, em nome de Jesus, que Teus filhos agora, Pai, venha se levantar e ser cheio do Espírito Santo, cheio da Tua graça. Assim como eu orei, volto a repetir, Senhor, como a sogra de Pedro, que na mesma hora se levantou da cama. Esta pessoa agora possa se levantar na mesma hora agora, assim como a sogra de Pedro, e dizer interiormente: o Senhor me renovou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor trouxe um novo vigor, uma nova vida sobre mim. Algo de novo aconteceu, não exteriormente, não fora, mas interiormente, no espírito. A alma dela seja renovada e no corpo seja curado. Pai, assim eu determino. E já te agradeço pela obra que Tu tem feito. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler agora, hoje, o texto que está lá em João, capítulo 6. Se porventura você tem Bíblia com você aí, lê comigo. Se não tem, pode acompanhar ouvindo esse texto que está em João capítulo 6. É um texto conhecido de todo cristão, que é a multiplicação de pães e peixes. Leamos. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: aí é um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Aqui está um texto conhecido, como eu falei para nós, que fala a respeito de Jesus, como ele estava lá no deserto, que a Bíblia diz que ele estava em um lugar que não tinha comércio nenhum. E ele lá estava aparentemente desprovido, ele e os discípulos, de todo o alimento, que nem para ele, olhando o texto aqui, tinha. Mas Jesus é Jesus. Ele não tem essa preocupação, estou falando quando ele era homem aqui na terra, ele não tinha essa preocupação que nós temos, por isso que ele recomendou para não andarmos preocupados com as coisas dessa vida. E ele não vivia com essa preocupação, ele sabia que seu pai, que é Deus, que é o seu pai e o nosso, sabe como prover todas as coisas, porque tudo é dele. Tudo que existe, tudo que se formou, tudo que se formará é dele. Nada foge do controle dele. Então ele sabe como sustentar seus filhos. E Jesus não tinha essa preocupação. Na verdade, Jesus não tinha preocupação nem com casa. Não só com comida, mas nem com casa. Porque quando Jesus falou assim: a raposa tem seus covis, as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Isso é verdade, Jesus não tinha casa onde morar, não. Por isso que ele ficava muito no Monte das Oliveiras. Quando acabava de tarde assim, dele pregar à noite, ele não tinha igual todo mundo tem, agora acabou o culto, vou para casa. Muitas vezes ele subia lá para o monte e dormia lá. Ah, como você diz isso? Porque ele mesmo falou: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, isso mostra que Jesus não enche texto ou palavra jogada ao vento, igual nós falamos sem estar vivendo aquilo. Quando ele diz uma coisa é porque ele vive aquilo. Quando ele falou que ele não tinha lugar certo de morar, de dormir, é porque não tinha mesmo. Quando ele falou: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, é porque quando ele acabava a reunião, o lugar dele dormir era incerto. Por isso que muitas vezes a gente vê que Jesus
ficava lá no monte, enquanto o texto dizendo que Jesus ficava muito no Monte das Oliveiras. Quer dizer, naquela época, hoje está tudo povoado, mas naquela época era lugar que não estava tão povoado ainda, então ele se recolhia ali, naquele mato, ficava ali sentado. Olha só, sendo ele o Filho de Deus, ele não tinha nem lugar para morar. Às vezes, a gente reclama por tanta coisa, e ele fazia o que fazia em prol dos homens, e ele não tinha nem onde morar, já grande. Aí não era mais quando ele era aquele bebezinho, não, agora ele já é um homem feito. Falou que ele não. Alguns, não, ele tinha sua casa. Não, quando ele fala isso, ele sabe. É verdade, que ele nunca mentiu. Quando ele diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, talvez você nunca parou para pensar. É porque a casa dele era incerta, o lugar para ele dormir era incerto. Ele não tinha lugar onde ele podia chegar de noite, acender sua luz, sua lamparina, ligar seu rádio, sua televisão, puxar seu cobertor quente. Não, as coisas dele. Ele padeceu muitíssimo aqui na terra para sentir o que é o que um pobre sente, um necessitado sente, um que está sofrendo nessa vida sente, para que ele pudesse nos socorrer. Então é por isso que a Bíblia diz, em tudo ele padeceu, em tudo ele sofreu, para ele socorrer a gente. Imagina isso. E agora, voltando a esse texto, ele se recolhe não com esse propósito. A Bíblia diz que ele seguiu para um lugar afastado. Creio eu que ele estava indo até para descansar um pouco, para repousar um pouco. Mas no versículo 2 nos diz que quando ele olha, tinha uma multidão seguindo ele. Mas na verdade era uma multidão toda interesseira. Não era ninguém que estava disposto a pagar o preço da cruz, não. A Bíblia diz no versículo 2 que era uma multidão que estava indo atrás dele porque tinha visto sinais. Isso é triste. Quando você, eu, nós seguimos a Jesus somente por interesse e dizemos lá escondido no nosso coração: ah, se isso não aconteceu, eu vou para o mundo. Se isso não aconteceu, eu largo Jesus. Ah, parece que você está falando isso e Jesus não está vendo. Olha bem claro aqui. E seguiram a multidão porque tinha visto sinais que ele fazia. Então, seguiu porque ele tinha visto sinais e cura de enfermo. Ninguém amava Jesus ali nesse versículo 2, não diz seguir porque o amava, queria estar perto. Não, queria sugá-lo, queria ver milagre. Querido, isso é triste. Eu te convido nessa oportunidade, sirva Jesus mesmo de coração. Jesus falou assim que meu Pai procura os verdadeiros adoradores. O que é isso? Aquele que serve a Ele independente de qualquer situação. Claro, todos queremos estar bem, curado, sarado, próspero. Isso é normal do ser humano. Todos querem. Mas e o inverso? Se não acontecer, se as coisas, o tempo, o dia, a época, as coisas não estão proporcionalmente a nosso favor, você largaria Jesus? Se escandalizaria? Desprezaria? Os muçulmanos, eles dão a vida por Alá. Eles não medem esforço pelo que eles creem. Você sabe ver isso na televisão, não estou inventando. Você sabe muito bem como eles são. Eles dão a vida. Nós, cristãos, que pregamos, que cremos, largamos Jesus por qualquer coisa.
Abandonamos a fé por qualquer adversidade, por desânimo, por um problema sentimental, por um marido, por causa de uma esposa, por causa de um namorado, por causa de uma palavra que ouvimos, não gostamos na igreja, do pastor, ou quem é que seja. Alguém já disse assim, às vezes a pessoa nem muda de igreja, abandona mesmo. Meu querido, eu não estou dizendo para você olhar a fé nem dos heróis da fé, não. Não estou pegando, podia pegar lá Hebreus 11, pegar exemplo dos heróis da fé. Não, vou pegar só essa religião aí, os muçulmanos. Eles não medem esforço para defender o Deus dele. Pode ser bomba, países que vão contra eles defendem o Alá, eles defendem a religião dele. Não que nós precisamos defender a religião, não, estou dando um exemplo, como que eles creem mais no que eles pregam do que nós, como que eles são mais, certifica a fé deles perante o mundo do que o cristão. Espero que não seja você, mas muitos cristãos negam a fé com muita facilidade. Por quê? Por quê, querido? Aqui o texto está nos ensinando nesse versículo 2. Seguia a numerosa multidão porque tinha visto sinais que ele fazia e cura dos enfermos. Quer dizer, seguiu só esperando o quê? Resultado momentâneo. Eu vi os sinais e maravilhas. Aí foi aquela multidão, vamos ver mais, vamos lá. Se ele falasse assim, Deus quiser, determinasse, sem cura nenhuma hoje, ou daqui a um ano, então aquele povo voltaria atrás. Quer dizer, só foi por causa dos sinais. Querido, se Jesus curar, é ótimo e é bom, queremos. Mas se não, ele continua sendo Deus e nós devemos continuar sendo seus filhos. Se ele abrir porta, muito bom. Mas se ele fechar a porta também, tudo está no controle do Senhor. Todas as coisas. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele em toda e qualquer situação. E aqui, voltando aqui na Bíblia, Jesus, vendo aquela multidão, no versículo 3, nos diz que ele subiu ao monte e começou a ensinar as multidões. E, pelo que nós entendemos, Jesus, quando começava a ensinar, ele não tinha tempo nem hora para parar, não, ele ia ensinando. E aí, quando ele viu, já estava bem tarde. E diz no versículo 5 que Jesus, erguendo, vendo a multidão, e disse assim, para testar os discípulos, aonde compraremos o pão para dar esse povo? Mas diz no versículo 6 que Jesus disse isso para experimentar os discípulos, porque ele bem já sabia o que iria fazer. Olha bem, nada pega Jesus de surpresa. Eu estou falando Jesus hoje, que é o Deus vivo, que está conosco. Jesus já tinha controle de tudo, mas querendo experimentar a fé daqueles discípulos, para ver até que ponto que eles iam crer que Jesus é o supridor de todas as coisas. Mas eles começaram a dar jeitinho. Olha só, começou. Precisamos de 200 denários de pão para dar para esse povo. Não, nem bastaria 200 denários de pão para esse povo. Aí no versículo 8, os seus discípulos, chamando André, informou a Jesus, aí está um rapaz que tem só 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, eles andavam com Jesus, mas estavam incrédulos, que Jesus era suficiente, que nós hoje também temos essas dificuldades, que no meio da luta, no meio da provação, no meio do coronavírus, no meio do desemprego, no meio das adversidades,
que Jesus é a nossa resposta, que Jesus é o nosso supridor, que Jesus nos cura, que Jesus é a resposta em toda e qualquer adversidade que enfrentamos. Eles estavam enfrentando ali, os discípulos, um grande problema, que é que Jesus mesmo colocou eles. Como vamos alimentar esse povo? Eles não olharam agora que Jesus era a resposta. Eles poderiam dizer, Senhor, tu sabes, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. Não, mas eles quiseram dar jeitinho, meu querido. Jeitinho nosso não resolve uma situação que só Deus pode resolver. Tem situações que não resolvemos com jeitinho. Mas Deus é a resposta fiel para todos os nossos problemas, seja ele alimentar ou de doença, seja ele qual for. E a Bíblia nos diz que ali no meio daquela multidão tinha um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Isso mostra, querido, sempre Jesus tem um jeito para seja qual for o problema que estamos enfrentando. E ali Jesus pega aquele rapazinho que tinha os 5 pães e 2 peixinhos, pega o pão dele, com certeza não pegou, pediu. Os discípulos foram lá e o rapazinho cedeu. Tem até um hino que fala sobre isso. E Jesus levantou o céu, orou, mandou que a multidão se assentasse, que Jesus gosta de ordem, não de baderna, confusão. Jesus mandou que todos se assentassem. Em outra passagem manda que Jesus mandou se assentar de 50 e 50, bem arrumadinhos. E aí Jesus começou a fazer o milagre a partir daquele momento. Foi dando, os discípulos pegaram o pão, começou a distribuir, assim como eles distribuíam, o pão ia se multiplicando. Isso nos mostra, querido, para mim e para você, para nós, que a nossa fé muitas vezes é pequena. Mas Jesus disse que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor semente que a Bíblia nos ensina que existe. E a Bíblia diz que ela sendo pequena, ela pode transportar um monte. Então você talvez tenha uma fé muito pequena, mas é suficiente para realizar grande milagre na sua vida. Grande milagre nos seus, grande milagre na sua casa. Não é milagre no mundo, não. Faz primeiro por você e sua casa, sua família, quem está à sua volta. Ah, minha fé é muito pequena, é suficiente. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos, foi o suficiente para alimentar 5.000. Querido, você não precisa ter uma fé de um grande homem conhecido aí nas televisões, no mundo. Não, a sua fé pode ser pequena que for, que você talvez ache que ela é muito pequena. Não importa, é suficiente para Deus fazer grandes milagres na sua vida, sua fé depositada no Senhor. E a Bíblia nos ensina que aquele rapaz foi o abençoador para aquela multidão, que só de homem, que a Bíblia nos diz que era 5.000, fora mulheres e crianças, que naquela época não contava. Aquele rapaz foi um pequeno jovenzinho, o abençoador daquele lugar. Os discípulos não tinham nada, os apóstolos não tinham nada, mas aquele rapaz tinha. Isso mostra que muitas vezes quem vai ter alguma coisa para dar não vai ser um apóstolo, um pastor, vai ser uma pessoa desconhecida, sem nome, sem título. Vai ser aquela pessoa que Deus vai usar. Se aquele rapazinho não está ali, não tinha nada para Jesus abençoar, mas foi aquele pouquinho daquele rapaz, foi o suficiente para Deus fazer o milagre. Volto a dizer, querido, não tira o crédito de você mesmo, não, que você não é nada, não. Aquele rapazinho foi o abençoador daquela multidão.
Você pode ser o abençoador da sua casa, do seu bairro, do seu país, da sua cidade, do quem está da sua volta. Mesmo com sua pequena fé, é o suficiente. Jesus ali não recebeu de nenhum grande dali, nem dos apóstolos, nada que ele podia multiplicar, mas recebeu de um rapazinho que era tão novinho, mas já tinha alguma coisa para oferecer. Então você pode ser o mais fraquinho, que acha que não é nada, mas você tem alguma coisa para Deus te usar. O que você tem na sua oração, a sua fé, sua determinação, o que você tem? Deus pode multiplicar, Deus pode te usar. O que você tem, o momento que você busca o Senhor, é o suficiente para Deus te usar. Meu querido, Deus usou um pouquinho daquele jovem e alimentou aquela multidão. Então, o pouco que você tem, a pouca fé, a pouca oração, ou o que for, é o suficiente para Deus fazer milagre aonde você está. Levanta a sua mão, determina, não desanime, não abaixe a cabeça. Aquele rapaz só tinha 5 pães e 2 peixinhos, Deus fez milagre para a multidão. Quem sabe é você que Deus vai usar para fazer o milagre, para fazer cura, para transformar a vida, para levantar a sua casa, para levantar até a igreja. É você, querido. Não olhe para fulano, não. Deus ali não usou os apóstolos, Deus não usou, se fosse hoje, os pastores, não. Usou um pouquinho, foi daquele rapaz. Então, era um anônimo, até hoje não sabe o nome dele, mas lá no céu, o nome está entre os grandes lá no céu, porque a Bíblia escreve ele aqui, sinal que ele foi escrito lá no céu. Isso, a história dele que é contada aqui, é contada de eternidade a eternidade. Quem sabe você vai ser um anônimo, igual aquele que foi lá e orou por Paulo, Adanias. Nunca se falou mais nele. Quem sabe aquela menina que falou para que lá, o rei que lá em Israel tinha um profeta Eliseu que curaria o general que estava leproso. Uma garotinha nova, provavelmente devia ter uns 16 anos. Quem sabe seja você. Ele creia, creia na sua fé, creia no seu Deus, creia que Deus te colocou aonde você está, na sua casa, na igreja ou qualquer outro lugar, para essa pequena fé você fazer diferença. Talvez você não saiba, como aquele rapaz quando saiu de casa com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele não sabia que ele aí ia ser o diferencial no meio daquela multidão. E quem sabe, você não sabe, mas Deus te escolheu para fazer diferença. Quem sabe no mundo espiritual você vai ser um diferenciador entre as multidões. Você vai ser o diferenciador na igreja, sem aparecer incógnito, como esse rapaz. Ninguém sabe o nome dele, mas é o único que tinha alguma coisa para oferecer ao Senhor. E Deus está contando com você. Não fuja, não largue, não abandone. Assim como Deus contou com esse rapazinho, que só o único que tinha alguma coisa, Deus conta com você. Você não precisa ter nome, ser conhecido, mas até hoje se fala desse rapaz. Ele ficou na história. Quando chegar no céu ainda vai se falar dele, porque ele ficou na história. Isso mostra, querido, muitas vezes é aquele pequeno, aquele não conhecido, que vai fazer um diferencial, uma história tão grande. E quem sabe eu oro e determino que seja você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graça te dou, Senhor, por essa oportunidade, que sempre aparece alguém para se levantar para fazer a tua obra. Muitas vezes é um anônimo, que não tem nome, que está despretensioso, que não está procurando honra, nem glória, nem fama, mas é isso que o Senhor vai usar. O Senhor não precisa de um famoso, o Senhor não precisa de um pastor,
O Senhor não precisa de um conhecido, o Senhor não precisa de alguém que tenha nome na mídia. O Senhor precisa de alguém que tenha simplesmente alguma coisinha, que seja uma oração, um jejum, em prol de alguém, em prol da sua casa, aquela que vai para o seu quarto, ou vai para a igreja, ou dentro de algum veículo, seja ônibus ou carro, mas ali clama o Senhor em prol de alguém. Talvez vai ser esse que vai ser usado para curar um, abençoar outro, salvar outro, levar comida para alguns. Ó Deus, aqui mostra, Pai, que a pessoa que foi usada aqui não foi Pedro, não foi João, ele nem aparece aqui. O que aparece aqui, Pai, é o Senhor Jesus. E esse rapazinho, que nem o nome dele a Bíblia traz, mas ele foi escrito nos anais da história pelo Senhor, porque ele, Pai, não mediu, nem teve vergonha de dizer que a única coisa que ele tinha era pouquinho. No meio daquela multidão, se fosse um adulto, esconderia, não, que isso não vai dar para ninguém, mas aquele rapazinho tão infantil mostrou: eu só tenho isso. É nessa infantilidade, como criança, é o que o Senhor usa. Que sejamos criança como aquele rapaz, que não nos envergonhamos, Senhor, de ser tão pequeno, de ter tão pouco, mas está pronto a ajudar, está pronto a fazer. Isso mostra que o Senhor procura, Senhor, os pequeninos, os que têm pouco, é esses que vão se levantar para fazer muito. Ó Deus, aquele rapaz só tinha 5 pães, foi ele o escolhido pelo Senhor para ajudar muito. Levanta pessoas nesse momento para fazer em prol de alguém, que às vezes pensa que não é nada, que é tão pequeno, que é tão insignificante. É esse que o Senhor vai usar. É aqueles que dizem que é pobre, que não sabe. É esse que o Senhor vai usar. O Senhor não precisa dos nobres, dos grandes. Não, Pai. A Bíblia diz que o Senhor usa os pequenos mesmo, os insignificantes para a sociedade. É esse que o Senhor usa. Pai, então eu tomo agora, Pai, todos esses que estão me ouvindo, para eles se sentirem que são úteis para o reino, pronto para ser usado por Ti. Assim eu o abençoo. E assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.